Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, seus discípulos receberam uma missão: levar a mensagem ao mundo inteiro. Eles saíram sem riquezas, sem proteção, enfrentando perseguições, prisões e governos que viam aquela nova fé como uma ameaça, e quase todos tiveram o mesmo destino: a morte. Mas não foi uma morte comum, foi marcada por sofrimento, coragem e fé até o último instante. Hoje você vai conhecer em detalhes como morreram os 12 discípulos de Cristo. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros a seguir Jesus após a ascensão de Cristo. Ele viajou por diversas regiões, chegando até a Grécia. Ali, começou a pregar em cidades dominadas pela cultura romana, o que rapidamente chamou a atenção das autoridades. André foi preso e condenado à morte, mas sua execução não foi rápida. Ele foi crucificado em uma cruz em formato de X, diferente da cruz tradicional. Dizem que ele não foi amarrado apenas, mas preso de forma que sua morte fosse lenta e dolorosa. Mesmo assim, segundo relatos antigos, André continuou pregando para as pessoas ao redor por horas, talvez dias, até seu último suspiro. Filipe levou a mensagem para regiões da Ásia Menor, onde enfrentou forte oposição. Ele converteu muitas pessoas, inclusive figuras importantes, o que gerou revolta entre líderes locais. Filipe foi preso, torturado e condenado à morte. Algumas tradições afirmam que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Outras dizem que foi apedrejado antes disso, mas todas concordam em um ponto: ele se recusou a negar sua fé, mesmo diante da morte. Pedro, talvez o mais conhecido dos discípulos, se tornou um dos líderes da igreja primitiva. Ele foi para Roma, o centro do poder do império, mas foi ali que encontrou seu fim. Durante a perseguição ordenada pelo imperador Nero, Pedro foi preso e condenado à crucificação. Ao saber como morreria, ele fez um pedido surpreendente. Disse que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. Então pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim foi feito, uma morte dolorosa, mas que marcou sua fidelidade até o fim. Bartolomeu levou o evangelho até regiões como a Armênia e partes da Ásia. Sua pregação incomodou autoridades locais e líderes religiosos. Ele foi capturado e sofreu uma das mortes mais brutais entre todos os discípulos. Segundo a tradição, Bartolomeu foi esfolado vivo. Sim, sua pele foi arrancada enquanto ainda estava vivo. Depois disso, foi decapitado. Mesmo diante de tanta dor, ele não negou sua fé. Simão era conhecido como o Zelote, possivelmente por seu envolvimento com movimentos mais radicais antes de seguir Jesus. Após a ressurreição, ele levou a mensagem para regiões como a África e a Pérsia. Existem diferentes relatos sobre sua morte, mas um dos mais conhecidos diz que ele foi cerrado ao meio, uma execução cruel usada para silenciar sua pregação. Mateus, o ex-cobrador de impostos, teve uma transformação completa ao seguir Jesus. Ele passou a pregar principalmente na Etiópia e outras regiões africanas. Ali, enfrentou a oposição por converter pessoas influentes. Segundo a tradição, Mateus foi morto enquanto orava ou pregava, atingido por uma espada. Ele morreu
exercendo exatamente aquilo que passou a vida fazendo, anunciando a mensagem de Cristo. Tomé ficou conhecido por duvidar da ressurreição, até ver com seus próprios olhos. Mas depois disso, se tornou um dos mais corajosos missionários. Ele viajou até a Índia, levando o evangelho para terras distantes. Ali, conseguiu converter muitas pessoas, inclusive membros da realeza. Isso despertou a ira de líderes locais. Tomé foi condenado à morte e executado com lanças. Seu corpo foi perfurado repetidamente, até morrer. Judas é lembrado como o discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele entregou Cristo às autoridades, mas depois algo mudou. Ao perceber o que havia feito, Judas foi tomado por culpa e desespero. Ele tentou devolver o dinheiro, mas foi rejeitado, sem conseguir lidar com o peso de sua escolha. Acabou tirando a própria vida. Sua história é uma das mais trágicas entre todos. Tiago, irmão de João, foi um dos mais próximos de Jesus. Ele também foi o primeiro dos discípulos a morrer. Sua execução foi ordenada pelo rei Herodes Agripa e Tiago foi morto à espada, provavelmente decapitado. Sua morte marcou o início das grandes perseguições contra os seguidores de Cristo. Tiago, o menor, também teve um fim violento. Segundo a tradição, ele foi levado ao topo de um templo e lançado lá de cima. Mas a queda não foi suficiente para matá-lo. Mesmo ferido, ele ainda estava vivo. Então foi espancado brutalmente até morrer. Judas Tadeu levou a mensagem para regiões como a Mesopotâmia. Ele pregou ao lado de outros discípulos e converteu muitas pessoas, mas isso também atraiu perseguição. Ele foi morto com golpes de machado, por se recusar a abandonar sua fé. João teve um destino diferente. Ele foi perseguido, preso e chegou a ser exilado na ilha de Patmos. Foi ali que escreveu o livro do Apocalipse. Diferente dos outros discípulos, João não foi executado. Ele sobreviveu às perseguições e morreu de velhice. Mas isso não significa que sua vida foi fácil. Ele viu seus amigos morrerem, um por um. Os discípulos não eram soldados, nem reis. Eram pessoas comuns, mas enfrentaram torturas, perseguições e mortes brutais por causa de algo que acreditavam ser verdadeiro. Eles poderiam ter desistido, poderiam ter negado, mas escolheram permanecer firmes. E isso levanta uma reflexão poderosa. Se fosse você, até onde iria pela sua fé?